Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o Wesley, mais conhecido como Dona Hermínia, e vou ser o professor de Física e Química de vocês. Mas nessa aula em especial a gente vai discutir aqui acerca de Química, tá bom? E aí nessas primeiras 4 semanas iniciais a gente vai fazer uma revisão bem extensiva aí do conteúdo que vocês viram no primeiro ano do ensino médio. Firmezinha? De boa? Então vem comigo, ó, te liga. Eu gosto de começar a nossa aula com essa frase: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Quem falou isso aqui foi o Êxopo. E a partir dessa frase aqui, desse pontapé inicial, eu quero que vocês já guardem aí no coraçãozinho de vocês o seguinte: se liga. Não tenha vergonha de perguntar. Não existe pergunta idiota. Não existe. Toda pergunta é uma pergunta e toda pergunta a gente pode extrair alguma informação muito importante. Firmeza? Claro que é importante vocês se atentarem que é importante estudar, revisar continuamente, mas se tiver dúvida e essa dúvida ficar persistindo, mano, não precisa ficar com vergonha não e poucas ideias, bora lá, firmeza? Então, nosso ponto de partida aqui da primeira semana, eu quero que vocês me entreguem até o final dessa semana o nome de vocês, a idade, eventual curso universitário que vocês queiram aí cursar, quais são as dificuldades, quais são as facilidades de vocês. Se quiser dar alguma sugestão aí para o nosso curso, esteja à vontade. Mas eu quero que vocês também me coloquem um animal aleatório que vocês se identifiquem, tá bom? Belezinha? Então vamos lá? Eu vou comentar um pouquinho acerca da minha formação, como que se deu aí uma tempestade até a faculdade, tá? Em 2009 eu terminei o ensino médio e assim, como boa maioria de vocês, boa parte de vocês, eu estava mais perdido do que barato em tiroteio, mano. Eu não sabia o que eu queria da vida, eu não tinha muitas perspectivas aí acerca se conseguiria entrar na universidade ou não e etc. Mas eu terminei em 2009 e aí até 2014 eu tive que trabalhar, fazer outras coisas, tá? E, assim, infelizmente eu não tive uma base muito legal no ensino médio. Não tive professor de física, professor de química, matemática, e isso aí me dificultou bastante. E quando aparecia um professor, ele fazia aquela aula meio capenga que eu falava, mano, o que é isso, né? Então, minha ideia aqui é tentar desconstruir essa ideia de que química é uma coisa distante da realidade de vocês, tentar ser o mais legal possível nas nossas aulas. Sei que, assim, não vai agradar a todos, tá? Porque se nem Madonna, que é a rainha do pop, consegue agradar a todos, quem será? Quem dirá eu, né? Mas, seguindo aí um pouquinho, em 2014 eu ingresso na UFABC, a Universidade Federal do ABC, onde eu me graduei em Ciência e Tecnologia, no curso de Neurociências e também no curso de Biologia, tá? E, nesse interim de tempo também eu fiz uma especialização em Imunologia e Alelogia na Faculdade de Medicina da USP, tá? E agora em 2022, atualmente eu estou vinculado ao curso de Biotecnologia na Universidade Federal do ABC também. Leciono em alguns cursos pré-vestibulares, tanto Biologia quanto Química, tá? E também dou aula aqui em escolas estaduais. A exemplo, estou atualmente no Generoso, no Carlos Antunes e no Valdomiro Guimarães. Eu tenho uma empresa de consultoria educacional, então eu dou aulas particulares aí de todas as matérias, direciono aí estratégias para vocês conseguirem passar em cursos pré-vestibulares aí e dar sucesso. Atualmente eu me debruço aqui particularmente em estudar para um concurso, eventualmente aí na área de perícia criminal. E eu estou pensando aí em fazer um doutorado, mas ainda está em off aí se eu vou fazer ou não. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente saber é que a química ela é uma ciência que vai estudar a matéria. E a matéria é tudo aquilo que vai possuir massa e ocupa espaço no universo. E se ela possui massa e espaço, quer dizer que ela vai ter o quê? Massa e volume. E a partir dessas duas variáveis aqui, massa e volume, a gente consegue calcular uma terceira medida aqui, que é a densidade, que nada mais é do que a relação de massa sobre volume. Beleza? Então, matéria é tudo aquilo que vai possuir massa e, consequentemente, ocupa algum espaço aqui no universo. A densidade nada mais é do que a quantidade de massa E contida num determinado volume. E a gente vai mensurar isso daqui
através dessa formuleta aqui. Densidade é igual massa sobre volume. Belezinha? Além disso, a matéria ela possui aí algumas propriedades, como por exemplo a densidade e a compressibilidade, ou seja, a capacidade de se comprimir ou não. Tanto a densidade quanto a compressibilidade são propriedades gerais da matéria, tá? No entanto, a matéria ela possui algumas propriedades funcionais, como por exemplo, ela tem um caráter mais ácido, básico, perdão, ser um óxido, e ela possui aqui algumas características, algumas propriedades específicas, como cor, condutibilidade, dureza e etc. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui de antemão é o seguinte: a matéria ela pode ter algumas propriedades gerais, funcionais e específicas. Isso a gente vai ver ao longo do ano, seja aqui no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio. Firmezinha? Não menos importante, a matéria pode se organizar sobre estados físicos, né? Você tem aqui o estado sólido, no qual os elementos estão muito próximos, muito unidos, tá? Tem o estado líquido e o estado gasoso. E o interessante aqui sobre os estados físicos é o grau de liberdade das partículas. No estado sólido tem pouco grau de liberdade, no líquido tem um certo grau de liberdade e no gasoso tem total liberdade aqui, beleza? Não menos importante, o que eu quero que vocês ainda saibam é que a gente precisa observar as partículas sobre esses três estados físicos aqui da matéria, sólido, líquido e gasoso. E em cada um desses momentos a gente vai ter uma forma, um volume e forças aqui interessantes a serem analisadas. Vamos lá, ó. No estado sólido tem uma forma definida, um volume definido e a força de atração é maior do que a força de repulsão. Já no estado líquido, a forma é variável, o volume é definido e a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão. E já no estado gasoso, a forma e o volume são variáveis e a força de atração é menor do que a força de repulsão. Aqui não se lembre, força de atração é quando as partículas elas se atraem e força de repulsão é quando as partículas elas vão se distanciar uma das outras. Belezinha? Além disso, a gente precisa se atentar que existe aí mudanças do estado físico. Então, ó, do sólido para o líquido a gente tem a fusão, e quando uma partícula está no estado líquido e ela vai aqui para o estado sólido, nós temos a solidificação. Do estado líquido para o gasoso, nós temos a vaporização, e do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a liquefação, ou também chamada de condensação. E uma mudança muito abrupta de sólido para gás ou de gás para sólido, nós denominamos como sublimação. Belezinha? Um detalhe interessante é que nesse processo ao qual você tem que passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou de sólido para gás, é um processo endotérmico, ou seja, é quando o sistema recebe energia, tá bom? E quando você tem uma situação na qual você tem de gás para sólido e de líquido para sólido, você tem um processo exotérmico, ou seja, o sistema perde energia. Isso a gente vai comentar com mais detalhes lá nas aulas de termoquímica. Firmezinha? Um detalhe interessante é a gente observar aqui a temperatura e o estado de mudança. Ó, se liga. Nesse ponto A aqui, no qual você tem de menos 50 a 0 graus, nós temos um processo denominado como fusão. Aqui no ponto B, no qual de 100 foi até, de 0 até 100, perdão, nós temos agora a ebulição. E aí a gente vai ver que nesse inteirinho desses espaços a gente encontra, ó, sólido, líquido e gasoso. Firmeza? Então, ó, de menos 50 até 0, está no estado sólido. E aí, quando você passa do sólido e começa a se transformar em líquido, você tem a fusão. Do líquido se transformando agora em gás, aqui no ponto B, nós temos a ebulição. Check. Provavelmente você já viu essa bebida estilosa aqui, né? Que é um fenômeno denominado como sublimação. Já ouviu falar do famoso gelo seco? Que nada mais é do que o dióxido de carbono congelado? Quando o dióxido de carbono ele descongela, ele passa diretamente para o estado gasoso.
E aí, o que que acontece? Nesse processo aqui, que é muito rápido, nós temos a sublimação. Por isso que a gente encontra essas fumacinhas aqui legais, nessas bebidas super cools. Firmeza? Não menos importante, a gente ainda tem que atentar que existe um elemento chamado de pressão. E a pressão, ela também influencia aqui na mudança do estado. E aí você deve estar se perguntando, professor, o que é pressão? A pressão nada mais é do que uma determinada força exercida numa área. Firmeza? E aí o aumento da pressão ela vai provocar diretamente duas coisas. Primeiro, aumento no ponto de fusão e aumento no ponto de ebulição, tá? Esse elemento aí de pressão é muito utilizado, por exemplo, em panelas de pressão, e a água pode chegar até 120 graus dentro de uma panela de pressão. Firmeza? Só que tem um pequeno detalhe. A água. A água é uma exceção, porque quando a gente aumenta a pressão exercida sobre a água, ao invés da gente ter um aumento do ponto de fusão, não. A gente diminui esse ponto de fusão, tá? Então, o aumento da pressão aumenta o ponto de fusão e aumenta o ponto de ebulição. No entanto, com exceção da água, que não tem aqui aumento do ponto de fusão, a gente tem uma diminuição. Firmeza? Mas se aumentou a pressão, aumenta a fusão, aumenta a ebulição. Check? E por fim, eu queria discutir aqui com vocês um rolê chamado de ponto triplo ou ponto tríplice. Que é uma situação, mano, se liga, que em determinadas condições de pressão e temperatura, você pode ter os três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, coexistindo em um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, no caso da água em especial, o ponto triplo da água, ou seja, o ponto que você vai ter água no estado sólido, líquido e gasoso simultaneamente, é 0,01 graus, tá? E uma pressão de 0,0060301 atm, tá? Ou, se a gente colocar isso aqui em Pascal, 111 Pascal. Ah, professor, quer dizer que cada matéria, cada elemento vai ter cada substância vai ter um ponto tríplice? Sim, mano, cada substância tem um ponto tríplice. Firmeza? E é isso. E aí, ó, dica. Pega esse exercício aqui e eu quero que vocês pensem, ó. Em qual dos seguintes estados é mais desorganizado? A. Gás próximo à temperatura de condensação. B. Líquido próximo à temperatura de ebulição. C. Sólido próximo ao ponto de fusão. Ou D. Líquido próximo ao ponto de congelação. Firmeza? Pensa nesse exercício, escreve aqui no comentário e me justifique, ó. Presta bastante atenção na comanda da pergunta, ó. Qual dos seguintes estados é mais desordenado, ou seja, no qual que as partículas estão com menor grau de ordem? Firmeza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido e um super beijo e até a próxima. Fui!